Olá, sejam todos bem-vindos ao webinar de janeiro. Você está na página e nas redes sociais da Faculdade Cristã de Curitiba. Então, como a maioria que certamente está aqui já sabe, nós estamos fazendo webinars falando de diversos temas e esse é o de janeiro com uma temática que acreditamos ser muito importante. Hoje nós falaremos sobre a relação da teologia com a pregação, os desafios da pregação na atualidade. Então, certamente aí este tema vai agregar valor ao teu conhecimento. Antes da gente apresentar o palestrante da noite, eu quero dar aqui alguns avisos que são lembretes importantes. O primeiro dele é que as nossas inscrições para o vestibular já estão abertas, né? Então, aí o vestibular 2021 da Faculdade Cristã de Curitiba já se encontra aberto, sabendo que a faculdade oferece o bacharel em teologia, EAD, né, que é o ensino à distância, para você que não tem condição de estar presente, mas também temos o curso presencial. Um recado que o nosso bacharel em teologia EAD é à distância, Joel, é à distância, mas você tem todo o acompanhamento, temos uma estrutura presencial com biblioteca, temos professores à disposição, através de uma plataforma que certamente vai lhe atender, tá? Um outro lembrete é que para os inscritos do webinar, por exemplo, muitas pessoas estão assistindo, mas não se inscreveram e certamente também vai ser proveitoso. Mas você que se inscreveu e deseja receber ali a tua certificação, que conta horas para o seu curso, você então precisa confirmar a presença. De que maneira eu faço isso? É só você colocar aí o teu nome completo, né, no comentário. Então, se você está no perfil da não deixe de colocar o seu nome completo, né? E até o momento, né, em que o webinar estiver funcionando. É igual a Arca de Noé. Então, acabou o webinar, a porta se fechou, então já não tem mais como. Então, durante, né, o webinar, coloque o seu nome para você receber a sua certificação. Uma outra pergunta, eu sei que durante o webinar as pessoas ficam, eu quero fazer pergunta, eu quero fazer pergunta, eu quero fazer pergunta. No final, né, o nosso palestrante vai dar a palestra e você poderá fazer a sua pergunta, de maneira que veio uma pergunta à sua mente, já pega um pedaço aí de papel ou abre aí, né, no teu computador, né, e faça ali, coloque a tua pergunta para na hora você estar fazendo, mas você já pode colocar até nos comentários, né, para que nós temos aí pessoas acompanhando e certamente vai estar anotando a tua pergunta, tá bom? Então, como já foi falado, né, a Faculdade Cristã de Curitiba, ela tem a nota máxima, né, no índice geral de cursos, graças a Deus por isso, né? Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Deus, porque nós procuramos fazer aí um bom trabalho para melhor atender. Então, neste momento, eu quero apresentar o nosso palestrante da noite, é o professor e pastor Eliel Gabi. O professor Eliel Gabi é mestre em teologia pastoral pela FABAPAR, né, que é as Faculdades Batistas do Paraná. Ele é mestre em ciência da religião pela Faculdade de Teologia Logos. É também engenheiro de produção, né, e pós-graduação em logística. Ele tem o bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia Logos e é professor da Faculdade Cristã de Curitiba, tanto do presencial quanto do EAD. E tem um privilégio muito grande, da mesma forma que outros aqui palestrantes. O professor Eliel Gabi também foi e continua sendo meu professor, né? Me deu aula aí de pentecostalismo, filosofia da religião, né? Então tem um privilégio muito grande de hoje a gente, né, estar junto, trabalhando na mesma instituição, tá bom? Esses são os recados, então acredito que todos eles são importantes, mas não se esqueça
de colocar o seu nome, tá bom? Eu peço aí que você já curta a página da Faculdade Cristã, se ainda não curtiu, curta este webinar e também compartilhe neste momento agora. É o momento para você compartilhar para que ele alcance mais pessoas, tá bom? Então, eu só vou fazer uma breve oração e nós já vamos passar ao professor Eliel. Senhor Deus, somos gratos a Ti, primeiramente por este dia que o Senhor nos dá. Obrigado por mais uma webinar, essa de janeiro, que nós trataremos de uma temática importante, que é a relação da teologia com a pregação. E certamente falaremos dos grandes desafios da pregação na atualidade. Queremos agradecer a Ti pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Queremos agradecer a Ti pela Associação Educacional das Assembleias de Deus, na pessoa do nosso pastor Ariel da Silveira. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelo nosso diretor, o professor Sandro Pereira. Somos gratos a Ti por todos os funcionários da nossa faculdade. Somos gratos a Ti pelos nossos alunos e somos gratos a Ti por todos aqueles que neste momento agora estão ligados para assistir este webinar, esta palestra que acreditamos que será de grande relevância para todos aqueles que estão ouvindo. Muito obrigado por tudo. Use o palestrante, o pastor Eliel Gabi, professor Eliel Gabi, que o Senhor possa estar conduzindo tudo em nome de Jesus. Amém. Professor Eliel, é contigo, tá? Deus abençoe. Boa noite, professor Joel. Muito obrigado pela oração, pelas palavras iniciais. Antes de iniciarmos o nosso tema e não nos desviarmos dele, quero agradecer a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de poder, na noite desta quinta-feira, fazer uma reflexão breve, objetiva e prática, porém dentro de uma perspectiva bastante importante e necessária. Quero agradecer a nossa associação educacional, na pessoa do pastor Ariel, que tem sido um grande incentivador do ensino bíblico e teológico em nossa igreja. Quero aqui agradecer a nossa coordenação, Joel, ao professor Edson, que é o nosso coordenador do bacharelado presencial, ao professor Gelsi Colli, que é o nosso coordenador do bacharelado à distância, agradecer os colegas, professores, professoras, agradecer aos colaboradores, né, que nos ajudam e nos auxiliam no cumprimento dessa nobre missão. E agradecer a cada pessoa que vai dedicar alguns minutos nesse webinar para participar, então, desta reflexão que diz respeito aos desafios da pregação na atualidade e as relações que existem entre a teologia e alguns outros campos com a pregação propriamente dita. Bom, eu quero já no início trazer à nossa reflexão a importância de conhecermos o conceito de teologia. Existe no ambiente eclesiástico, seja ele tradicional, reformado ou pentecostal. No ambiente pentecostal, isso aqui é um pouco Existem muitos conceitos de teologia, né? Diversas obras literárias, teológicas, filosóficas e históricas se propõem a trazer um conceito bastante interessante de teologia. Eu penso, e eu acredito que você que está nos acompanhando também concorda, que as muitas definições ou os muitos conceitos, às vezes, né, ao invés de ajudar, de contribuir e de auxiliar, acabam até criando alguma confusão. Outros conceitos simplórios demais acabam reduzindo a importância conceitual e também prática
da teologia no dia a dia. Eu não vou me demorar aqui nessa questão teórica, mas eu gosto muito de um conceito do professor Alan Myatt. O professor Alan foi meu professor no curso de mestrado em teologia pastoral e tive a oportunidade de conversar e de dialogar por algumas vezes com o professor Myatt sobre a importância desta compreensão. Quando eu digo da importância da compreensão, não só de nós que fazemos parte deste ambiente acadêmico, teológico, mas de toda a igreja, todos os membros da igreja, todos aqueles que comungam de uma fé cristã, deveriam ter um entendimento amplo do significado e também da importância da palavra teologia. Então, o professor Alan Myatt, em parceria com o Franklin Ferreira, eles produziram uma obra que já é um clássico na teologia contemporânea, intitulada Teologia Sistemática. Ela foi escrita, então, nessa parceria, e quando eles tratam da parte conceitual de teologia, eles dizem mais ou menos assim, ó, no contexto de uma teologia essencialmente cristã, a teologia não pode ser considerada ou verificada como sendo apenas o estudo de um Deus como um ente, ou seja, como uma realidade abstrata. Mas a teologia deve ser considerada, diz o Alan Myatt, como um estudo de um Deus que é pessoal, diferente de um ente abstrato, que se revela nas escrituras sagradas. Então, necessariamente, ele diz neste conceito, isso inclui tudo o que é revelado sobre ele e também as suas obras e as relações com as criaturas. Resumidamente, nesta visão do Franklin Ferreira e do Alan Myatt, teologia nada mais é do que um esforço que o ser humano faz para compreender como Deus e por que Deus se relaciona conosco. Quando nós tivermos esta compreensão, quando a igreja tiver esta compreensão de uma maneira muito clara, todos esses preconceitos, todas essas dificuldades de se entender a teologia serão minimizados e serão também eliminados. Um grande preconceito da presença teológica no ambiente eclesiástico, daqui a pouquinho eu vou falar da relação com a pregação propriamente dita, tem a sua origem no relacionamento que a teologia faz com a filosofia. É interessante nós nos lembrarmos que a teologia cristã, ela estruturou-se, né, historicamente falando, sempre relacionada com a filosofia. O teólogo norte-americano Roger Olson, inclusive numa obra clássica de sua autoria, ele desenvolveu um capítulo inteiro para explicar esta relação, a sua origem, a contribuição da filosofia e como a teologia pode, sim, na perspectiva cristã, se relacionar com esta filosofia. Antes de eu comentar rapidamente, em algumas palavras, o pensamento do Roger Olson nessa perspectiva histórica, existe ainda no nosso meio eclesiástico muito mais do que o preconceito com a teologia propriamente dita, um preconceito em relação à filosofia. Ou seja, a filosofia quase que é um instrumento diabólico na figura de algumas pessoas na nossa jornada ou na nossa caminhada de fé cristã. A filosofia, mais do que a teologia, para alguns, esfria o crente, o afasta da fé. A filosofia ainda é vista, né, em todo este cenário eclesiástico como alguma coisa negativa que leva o ser humano, através do exercício pleno da sua razão, a desprezar o conceito de fé. Não só desprezar o conceito de fé, mas também levá-lo a questionar, em última análise, até a existência de Deus. Então, nós precisamos entender,
e aqui a contribuição do teólogo Roger Olson é bastante interessante, que já a partir do século de número 2, quando começa de fato a nossa história, a filosofia, ela se tornou a principal interlocutora entre ou melhor, ela se tornou a principal interlocutora da teologia. E mesmo com a oposição de alguns pais da igreja, de alguns teólogos da igreja, ela se mostrou contributiva dentro desta dinâmica histórica. Apenas para lembrar, né, o teólogo Roger Olson, professor, inclusive, trata sobre isso com muita particularidade, né? Alguns pais da igreja, alguns teólogos da igreja cristã, como foi o caso de Tertuliano, rejeitou, né, esta influência da filosofia na teologia, no início, na construção dessa teologia cristã. E é de Tertuliano, por exemplo, né, um teólogo norte-africano, a afirmação que diz assim, ó, o que Atenas, fazendo uma referência ao centro da filosofia ocidental, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Em outras palavras, o que a filosofia produzida pelos gregos tem a ver ou pode contribuir com o pensamento cristão que tem a sua sede, né, o centro do seu pensamento em Jerusalém? E Tertuliano ainda fez esta provocação dizendo o seguinte, o que a academia, se referindo então a essa filosofia grega ocidental, tem a ver com a igreja? Então você percebe que desde o início da construção da teologia cristã propriamente dita, há uma forte oposição da presença da filosofia no que diz respeito à influência que ela exerce sobre a teologia. Então, como o nosso objetivo é falar dos desafios da pregação, você já percebe que quando a gente fala em pregação, a gente fala de teologia e fala, inclusive, né, da presença da filosofia, da reflexão filosófica no compartilhamento de uma mensagem. Então, quando nós pregamos, né, quando nós anunciamos a palavra de Deus, a teologia vai ser nossa parceira, a filosofia vai ser a nossa parceira, mas claro que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, continuarão de maneira imutável a serem a nossa principal fonte inspirativa para o compartilhamento de uma determinada mensagem. Para também refutar esta ideia de que a filosofia poderia contribuir de forma positiva na teologia, ainda falando do teólogo Roger Olson, o americano Roger Olson, ele também, no seu livro, onde trata desta questão, faz alusão de um outro teólogo, né, de um outro pai da igreja, que foi Justino Mártir. Quando ele faz essa referência a Justino Mártir, ele apresenta, né, nessa visão inicial, criada no contexto do surgimento da teologia cristã, uma afirmação conciliadora, na verdade, conciliadora. Justino Mártir apresentou o cristianismo e, consequentemente, a teologia cristã como sendo a filosofia verdadeira, ou seja, a filosofia verdadeira. E um último nome, ainda nessa questão teórica, para partirmos para uma questão mais prática na sequência, nós temos também, dentro dessa obra do Roger Olson, uma menção a Clemente de Alexandria, que também verificou na filosofia uma contribuição e considerou, inclusive, Clemente de Alexandria, né, o filósofo Sócrates, como um grande cristão antes de Cristo. Bom, para encerrar, então, essa questão da influência, né, da relação da filosofia com a teologia, nós temos daí sim um pensamento mais inflexível, né, um pensamento crítico, já no século de número 13, com o pensador Blaise Pascal, que afirmou que o Deus dos filósofos jamais pode ser comparado, ou melhor, o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de maneira que a teologia não deveria se render ou se subordinar, mesmo que em algum momento à filosofia. Por que eu me demorei um pouquinho para falar sobre isso? Para nós entendermos que no exercício da pregação, nós relacionaremos o nosso discurso, o nosso conteúdo, com a teologia, que é influenciada por si só pela filosofia. Então, quando vamos pregar de fato, nós não podemos ter medo de admitirmos que a nossa realidade da pregação envolve a teologia como ciência e a filosofia como ciência. Fique bem claro aqui, a Bíblia Sagrada, a revelação, as Sagradas Escrituras são, de forma imutável, o nosso princípio, são, de maneira imutável, a nossa fonte. Bom, vista esta questão, né, introdutória, nós podemos falar então de pregação propriamente dita, né? Nós vimos que compreender as Escrituras, né, ter esta compreensão correta da Bíblia Sagrada, sobretudo, e a gente até poderia fazer a seguinte afirmação, deixa eu melhorar aqui o meu pensamento. Fazer teologia é compreender as Escrituras e colocar em prática o que se aprendeu. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, é natural que nós coloquemos em prática, em primeiro lugar, em nossas vidas, para que, a partir do momento em que nós estivermos convencidos desta mensagem, deste conteúdo, a gente tenha autoridade para compartilhar esta palavra com outras pessoas. É bom lembrarmos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 9, quando Jesus advertiu os homens sobre a necessidade de conhecer as Escrituras. Ele disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo de número 24, mais uma vez Jesus chama, na verdade, a atenção sobre o cuidado do conhecimento das Sagradas Escrituras, quando ele responde e diz assim, ó, porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Então, qual é o papel da teologia na sua relação com a pregação? O papel da teologia no seu relacionamento com a pregação está ligado ou aponta para a ideia de que fazer teologia é lermos a Bíblia, compreendermos a sua mensagem, aplicarmos esta mensagem para que desta forma tenhamos autoridade para compartilhar esta mensagem. De maneira bem geral, de maneira assim bem específica e objetiva. Só tem autoridade para pregar a palavra quem lê a palavra, quem conhece a palavra, quem se molda aos princípios da palavra. Se este conjunto doutrinário, se este conjunto de princípios for atropelado, nós perdemos a essência do fazer teológico. Onde eu estou querendo chegar? Fazer teologia é, na verdade, conhecer a palavra, viver a palavra, para depois termos autoridade para compartilhar esta palavra. De maneira muito rápida, para a gente entender o papel da pregação e os desafios que ela enfrenta no dia de hoje, a gente precisa ter em mente, eu não vou falar sobre cada um desses pontos, mas quero recomendar uma boa leitura de um livro chamado O DNA da Igreja. Esse livro foi escrito por um pesquisador cristão, né, o teólogo Rubens Múzio. Nós tivemos, há alguns anos atrás, a oportunidade de receber o professor Rubens Múzio aqui na Faculdade Cristã de Curitiba, por ocasião de uma semana teológica muito interessante que participamos naquela oportunidade. Neste livro, O DNA da Igreja,
o professor Rubens Múzio, ele trata de pelo menos quatro funções que precisam marcar, caracterizar a razão de ser da igreja. Então ele fala de koinonia, diaconia, marturia ou martiria e também o querigma. Então, de forma bem resumida, koinonia é o papel que a igreja desenvolve no que diz respeito à comunhão que ela proporciona entre os seus membros e também entre esses membros e Deus. Uma igreja, para ser igreja de fato, ela precisa observar cada um desses pontos. A diaconia é o papel que a igreja desenvolve no sentido de prestar serviço de ordem ou de natureza espiritual. A marturia ou martiria é, na verdade, o papel de testemunho. Esse testemunho aqui ele pode ser verificado de várias formas, né? De uma maneira bem abrangente, esse testemunho, sobretudo, é verificado na ação social, na ação comunitária que a igreja desenvolve, naturalmente, onde ela está inserida. E uma quarta função que caracteriza, né, a igreja propriamente dita é o querigma. O que é o querigma? É o papel que a igreja desenvolve na pregação do evangelho propriamente dito. Então, uma igreja, para ser igreja, obrigatoriamente, ela precisa promover comunhão, ela precisa prestar serviço de natureza espiritual, ela precisa testemunhar e assistir as pessoas de sua comunidade, e ela precisa pregar o evangelho. Obrigatoriamente, a igreja, para ser reconhecida e considerada como igreja, precisa cumprir estas quatro funções. Uma igreja que não cumpre estas quatro funções, em tese, não é igreja. É mais ou menos este o sentido do que nós estamos falando aqui. Bom, olhando para a pregação propriamente dita, é importante nós olharmos para ela no aspecto ou na perspectiva histórica, teológica e também bíblica. Ou seja, existe uma dinâmica na construção da pregação. Uma boa reflexão sobre esse assunto foi produzida pelo professor Edson Edílio Streck, intitulada A Prédica ao Longo da História da Igreja. Se trata de um artigo científico que está, inclusive, à disposição, né, de quem quiser lê-lo na internet, onde ele apresenta essa dinâmica. Claro que ele se utiliza de muitas palavras, páginas para tratar sobre esse assunto, mas de maneira resumida, olha o que ele apresenta aqui, ó. Essa dinâmica, e essa dinâmica vai nos ajudar a compreender o desafio da pregação. Ela parte de uma análise da pregação dos profetas. O que os profetas pregavam? Basicamente, eles apresentavam anúncios na sua mensagem. Anúncios, denúncias, uma mensagem soteriológica apresentando a salvação, né, apresentando condenação, apresentando castigo, dando conselhos, dando palavras de alerta, de esperança e também de consolo. A dinâmica da pregação começa com a mensagem profética. Qual era o desafio dos profetas? Obedecer este princípio que os levava com uma autoridade divina a denunciar e também anunciar. Esta dinâmica evolui no texto bíblico, na história e também na teologia, com a chegada de João Batista. Você tem, então, na pessoa dos profetas, uma linguagem específica, uma mensagem objetiva, e João Batista, por ser cronologicamente mais próximo da igreja primitiva, tem uma mensagem já cristocêntrica, uma mensagem apontando, sobretudo, para a chegada ou para a vinda do reino de Deus. A mensagem de João Batista já é uma mensagem cuja ênfase é apresentar o perdão dos pecados e indicar que em Cristo há salvação. Depois do momento profético, depois de João Batista, nós temos a chegada do culto judaico. Qual é a contribuição histórica do culto judaico na pregação? Bom, o comportamento das sinagogas, né, ele, historicamente, é um dos grandes influenciadores da maneira que nós pregamos nos dias de hoje.
Então, basicamente, quando a gente fala em pregação na sinagoga, que é uma das marcas da pregação no culto judaico, é que diferente do que aconteceu com os profetas, diferente do que aconteceu com João Batista, o culto judaico é pautado na leitura de trechos das Sagradas Escrituras. Quando você analisa a pregação na sinagoga, a pregação no culto judaico, você percebe que logo depois da leitura propriamente dita, há uma breve explanação. Se explica o que acabou de ser lido. Então, nessa dinâmica da pregação, você tem já uma ênfase que perdura até os dias de hoje e que se constitui um desafio. Estamos, de fato, lendo a palavra nas nossas pregações? Ou nós atropelamos esta etapa no afã de apresentar um discurso pautado no emocionalismo e triunfalismo e não temos mais tempo para a leitura? Eu sempre digo nas reflexões que faço sobre a pregação propriamente dita que participei há alguns anos atrás de uma experiência onde um pregador se demorou na leitura de 3 capítulos da Bíblia antes da sua reflexão. Aquilo foi um escândalo para a igreja. Até para mim, naquele momento do culto, foi algo que fugia da normalidade. E enquanto ele lia aqueles versículos calmamente, eu criticava. Eu não me conformava com aquela situação, na verdade. Isto mostra o quanto o texto sagrado, que é a nossa fonte principal, primordial, é desprezada no momento da pregação. Nós ouvimos mensagens triunfalistas, de autoajuda, emocionalistas, mensagens muitas vezes vazias, e excesso da apresentação de experiências pessoais em detrimento da leitura bíblica. Então aqui a gente já vê um dos primeiros grandes desafios na pregação na atualidade. A Bíblia foi e está sendo substituída por discursos emotivos, discursos psicológicos. Os nossos púlpitos foram assaltados por uma psicologização da mensagem do Evangelho. Mas voltando rapidamente aqui, nós temos então nessa dinâmica da pregação um modelo profético, um modelo em João Batista e um modelo no culto judaico. Passado esse modelo judaico, a gente tem a chegada de Cristo. Cristo, dentro desse dinamismo da pregação, aparece no cenário, sobretudo caracterizando a sua linguagem, uma linguagem extremamente acessível, se utilizando em especial de exemplos da vida diária, compartilhando a mensagem do reino de Deus através de parábolas, linguagem simples e linguagem acessível. Qual é o grande desafio da pregação na atualidade? A sua linguagem. Por que existe essa rejeição, esse preconceito em relação à teologia em alguns ambientes? Justamente por causa da linguagem. Há um equívoco e há um erro por parte de muitos teólogos no momento da pregação, do compartilhamento da palavra na igreja. Eu chamo isso de, deixa eu até lembrar a expressão que eu uso aqui, espírito de exibicionismo teológico. Porque as pessoas às vezes têm essa rejeição por teólogos pregando, porque a linguagem não é acessível. Eu estava percebendo, por exemplo, grande parte de nós tem dificuldade, inclusive, de dominar a nossa própria língua, a língua portuguesa. Grande parte das pessoas que estão na nossa igreja, que fazem parte do ambiente eclesiástico, sequer sabem das modificações não muito distantes da nossa gramática. O exibicionismo teológico atrapalha, porque traz a rigidez acadêmica para o púlpito, onde não é um lugar para você se utilizar desta rigidez. Existem espaços distintos para nós usarmos esta linguagem, sobretudo acadêmica. Você quer ver? Eu fiz uma pesquisa, embora informal, com alguns membros de uma igreja, e perguntei para eles no término, eu já comentei inclusive isso em sala de aula com os nossos alunos, perguntei para eles assim, no final de um culto, né? Qual foi o texto bíblico que o pregador utilizou para fazer a sua reflexão? Grande parte das pessoas não sabem qual foi o texto bíblico
utilizado no início da reflexão. Isso mostra que há um certo desprezo pelo texto propriamente dito no exercício da pregação. E muitas pessoas não se lembram do que foi pregado porque a linguagem não foi acessível. Você quer ver um negócio que é desesperador, né? Você ouvir alguém se demorando na etimologia de palavras. Em alguns momentos isso é importante, desde que a linguagem seja acessível. Mas esses dias eu ouvi um pregador, no ambiente que eu faço parte, que mal fala o português corretamente, ensinando a igreja expressões, né, em hebraico, em latim. Aí eles decoram ali meia dúzia de frases em hebraico, em grego. E eu olhei para uma pessoa que estava do meu lado e ele disse: olha, não estou entendendo nada. Eu falei: que bom, vamos nos abraçar, porque somos dois que não estão entendendo absolutamente nada. Então nós temos esse desafio da linguagem. A nossa linguagem precisa ser objetiva, a nossa linguagem precisa ser acessível, e se nós formos, de fato, bíblicos, isso aqui é o extraordinário da Bíblia, dá vontade até de pregar aqui nessa webinar. A pessoa mais simples na igreja, ela consegue ter a mesma compreensão da pessoa mais instruída quando nós ensinamos a Bíblia e não inventamos alguma coisa para adornar a nossa mensagem. Então nós temos aqui, eu já vou partir para a conclusão para nós trocarmos aqui algumas ideias. Nós temos uma pregação profética, nós temos uma pregação em João Batista e nós temos uma pregação em Cristo. Logo após Cristo, nesta dinâmica da pregação, nós temos a presença dos apóstolos. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10, verso 27. Jesus envia os seus discípulos com a ordem de pregarem. Qual era a tônica, a ênfase da mensagem apostólica? Ressurreição de Cristo. Quando você abre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 36, você observa que o conteúdo principal da mensagem apostólica era, na verdade, cristocêntrica. Ou seja, a mensagem apostólica levava as pessoas à conversão e, consequentemente, ao batismo. E depois nós temos a figura de Paulo, o penúltimo elemento nessa dinâmica da pregação, né, que caracterizou a sua vida a serviço do reino de Deus, solidificando comunidades que se criavam, na verdade, a partir da sua pregação. Qual era a ênfase ou o modo da sua pregação? Era escrevendo cartas, né? O grande apóstolo neotestamentário, claro, não poderia ser diferente, Paulo, pauta a sua vida como grande pregador escrevendo cartas. E por último, nós temos então a presença da igreja primitiva, propriamente dita, que traz, e aqui eu concluo a minha reflexão, a influência da teologia propriamente dita e da filosofia. É a igreja primitiva que insere no contexto da pregação esse estilo de retórica que havia sido criado pelos gregos e aplica todo este instrumental teológico e também filosófico na pregação. Por último, nós temos então, dentro dessa reflexão, os desafios. Quais são, então, os desafios da pregação na atualidade? Nas perguntas que eu vou responder agora, eu quero tratar, então, de uma maneira muito prática sobre cada um deles que surgirá aqui em nossa conversa. Professora Joel, muito obrigado. Eu fico, então, à disposição das perguntas e das questões que vão se levantar aqui. Tudo bem, professor. Graças a Deus, né, por esse ensino aí que certamente está sendo de grande relevância. E nós já temos uma pergunta na tela do João Rafael, né? Ele está perguntando: o nosso problema hoje seria na homilética? Também. Não só a homilética. O que é a homilética propriamente dita? A homilética é uma ferramenta que nos auxilia na construção de uma mensagem, de um raciocínio lógico, de compartilhamento de um conteúdo. A homilética é desprezada por alguns. Me permita aqui fazer uma autocrítica, né, ao movimento pentecostal, do qual eu faço parte.
por convicção. Nós temos uma ideia de que a influência ou a direção do Espírito Santo é que norteia as nossas palavras. Não estou dizendo que isso não acontece, mas quero lembrar aqui que o Espírito Santo, que norteia e dirige, ele também nos incentiva a organizar um pensamento. Então, muitas pessoas que fogem do ferramental homilético pensam que a utilização do ferramental vai excluir, né, a influência direta do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é um ser organizado, e organizado ele nos ajuda a organizar uma linha de pensamento. Sim. Muito bem, estamos aqui esperando mais alguma pergunta. Enquanto não chega, professor, queria só também aí, de repente, fazer uma provocação. Sim. Porque no Novo Testamento a gente encontra claramente dois ministérios, né? Um é do ensino e o outro é da pregação propriamente dita, né? Então tem o Kerrigan, aí tem a Didaquê. E interessante que eles precisavam, né? Um pregava e muitas vezes fundava a igreja e o outro ficava ali ensinando. E tanto que ensinava e o que pregava, eles precisavam falar a mesma língua. Será que não está faltando hoje, professor, essa mesma linguagem quando, por exemplo, um cristão ele vai numa escola bíblica dominical ou frequenta um curso básico, médio de teologia e ele aprende uma coisa e quando ele se depara no domingo na igreja dele, ele encontra um pregador falando uma outra coisa, inclusive que o professor dele ali ou o mestre dele na escola bíblica combateu. Então, como conciliar, então, hoje essa crise, né, este atrito entre púlpito, o que está sendo falado lá, e, propriamente dito, a área do ensino da igreja? Ok. Professor Joel, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinava e pregava. Legal. Então, quando a gente está num ambiente teológico, existe muita gente que pensa assim, ó, deixa eu ser mais direto. Quando alguém liga aqui para minha casa, professor Joel, pergunta assim, você prega ou você ensina? Geralmente, a ideia de pregação, ela está atrelada a esse movimento mais emocional, enquanto que o ensino é um movimento mais racional. Na verdade, Mateus 4, 23 não faz distinção de conteúdo. Ele faz distinção de estilo. Quem prega tem um tempo menor para compartilhar uma mensagem e quem ensina tem um tempo maior. Quem ensina consegue se aprofundar, mergulhar no ensino. Quem prega tem menos tempo para isso, precisa apresentar as linhas mestras, as linhas gerais. O problema, sobretudo no ambiente pentecostal, é que nós temos uma tendência de espiritualizar a pregação e desqualificar o ensino. Quem ensina é frio, quem ensina não tem o Espírito Santo, quem ensina não é sensível à ação do Espírito Santo. Quem prega é diferente. Pior, quem grita é espiritual, quem não grita não é espiritual. O grande desafio, né, nesta análise de Mateus 4, 23 é entender que Jesus pregava e ensinava. E aqui fica a minha revolta. Estou tendo a oportunidade de colocar para fora nesse webinar a minha revolta. Quando alguém diz assim para mim, você prega ou você ensina? Então, eu já estou acostumado, eu respondo, eu sou ensinador, eu não sou pregador. Quem me conhece sabe que eu tenho até dificuldade de pregar, eu sou ensinador. Aí eles dizem assim, desculpa, eu preciso de um pregador e não de um ensinador. Né? Eu digo, vai com Deus, Deus te abençoe, aproveite bem o seu pregador, porque certamente eu não vou ser útil onde você precisa. O aluno Ezequiel Duarte, ele está perguntando, professor, qual a importância da oração e do jejum na pregação? Então vamos lá. A maioria de nós que prega não ora e não jejua com um sentido específico, né? Primeiro, poucas pessoas sabem o que é jejum de fato. Muita gente confunde jejum com consagração, que são conceitos que caminham juntos, mas são diferentes. Então, quem jejua, jejua especificamente por uma causa. Quem ora também precisa ser específico na sua oração. Existe, biblicamente, pelo menos 5 razões para a existência da oração. Qual é a atividade da pregação? A gente falou rapidamente aqui na nossa reflexão.
A atividade da pregação é compartilhar uma mensagem pautada na revelação presente nas Escrituras. Se eu me proponho a pregar esta palavra, naturalmente, eu preciso conhecer esta palavra e não só conhecer esta palavra, mas viver esta palavra. Qual o papel da oração para a pregação? Ou qual a relação entre pregação e oração? O que é oração? Oração é um diálogo, é uma conversa. Eu posso, através da oração, conversar com Deus e ser, na oração, dirigido por Deus a preparar um determinado conteúdo para ser compartilhado com a igreja. Então, orar por orar seria um equívoco. Eu vou orar para cumprir um protocolo de alguém que é espiritual que vai pregar. Não. Você precisa orar de forma específica, buscando uma orientação direta da parte de Deus. Qual o papel do jejum? Bom, vamos lá. Eu preciso entender o que a Bíblia fala sobre jejum e onde ela se relaciona com a pregação. Vou citar apenas um exemplo. Quando nós pregamos dentro da esfera pentecostal, nós temos a possibilidade, por exemplo, de enfrentar uma oposição maligna manifestada na vida de uma pessoa. Eu creio que alguns dos nossos ouvintes aqui que pregam já tiveram uma experiência de enfrentar uma manifestação, né, ou uma possessão demoníaca. O seu conhecimento não lhe dá a autoridade para expulsar aquele espírito imundo. Somente uma vida pautada no jejum, daí que a gente precisa entender o seguinte: você não faz jejum para pregar. Jejum deve ser uma realidade frequente e constante na vida de todo crente, senão não vai funcionar. E não chegar, né, professor, na igreja também, antes de pregar, né, estive fazendo 40 dias de jejum para pregar aqui, né? Então, outra pergunta da nossa irmã Rosana Stefanelli, ela está perguntando: é correto o pregador dosar a pregação com testemunhos durante a pregação do texto bíblico? Não é um acréscimo para preencher o tempo? Para muitos é um acréscimo, né? Há um termo, inclusive, simbólico de encher linguiça, né? O testemunho ele só cabe na pregação se ele estiver relacionado com o texto inicial. Uma pregação sem texto fundamental, ela perde o seu sentido. Então, o testemunho, obrigatoriamente, precisa estar ligado com aquela passagem. Uma outra coisa, não que exista uma proibição, é o testemunho de terceiros, né? Muitas pessoas que não têm experiências frequentes com Deus se utilizam de testemunhos de terceiros. Claro, não há nenhuma proibição, como eu disse aqui, mas a gente precisa dar prioridade às nossas experiências, aos nossos testemunhos. Lembrando que, por melhor que seja o seu testemunho, se ele não tiver conexão com o texto que está sendo ensinado, ele perde o seu propósito. Mas não há nenhum equívoco na utilização do testemunho. Pelo contrário, ele é mais uma evidência da eficácia daquilo que nós estamos ensinando. Sim, ou ainda uma pergunta aqui do Jonatas Paulo Souza: o que os pregadores e os cristãos precisam para revivermos um grande avivamento? Então vamos lá. Avivamento. O que é avivamento? É trazer vida para uma coisa que já teve vida e que agora não tem vida mais. Isto é avivamento. A palavra avivamento, na perspectiva bíblica, está intimamente relacionada à evangelização e não à experimentação, por melhor que seja, de algo espiritual. Então, a nossa pregação deve gerar um sentimento na vida das pessoas que nos ouvem, que elas precisam multiplicar o conteúdo que elas acabaram de ouvir. Nós precisamos ter uma atenção muito especial, sobretudo no ambiente pentecostal, para não confundirmos avivamento com emocionalismo. O que é avivamento? É dar vida a alguma coisa que já foi viva, hoje está morta. O que significa isso de fato? Avivamento é trazer vida para uma igreja, no sentido de que esta igreja, transformada pela ação da palavra,
não se conformará em ficar nas quatro paredes. Ela sairá imediatamente em todas as direções da comunidade onde ela está inserida, compartilhando essa alegria. Seria semelhante ao seguinte: quando você compra, né, um bem material, vamos imaginar aqui um homem que compra um carro. Ele não compra esse carro e deixa escondido, né? Ele faz questão, já ato contínuo, né, depois da compra ou aquisição desse veículo, compartilhar, mostrar para os seus vizinhos, para os seus parentes, para as pessoas que ele é detentor daquilo. É assim que funciona o reavivamento. Sim. Ainda tem mais uma pergunta do Johnny Silva. Referente ao fazer teológico, podemos dizer que, primeiramente, aprendemos, vivemos, consequentemente, ganhamos experiência e, juntamente com as Escrituras, pregamos? Correto. O que é fazer teologia? O que é fazer teologia de fato? É conhecer a Deus, viver esta experiência com Deus, para depois compartilhar o que conheceu e o que viveu. O que acontece é que tem gente que pula etapa. Ele conhece a Deus, ele não vive com Deus, mas ele prega ou compartilha esse Deus. É a pregação sem autoridade. Não há moral na vida de alguém que não vive o que prega fazer teologia. Sim. Professor, temos aqui uma Ótimo. pergunta, né? Eu peço só que dê uma segurada nela, só para fazer um comentário. Antes, Luiz, eu já vou fazer essa pergunta. A CPAD, há um tempo atrás, lançou um livro, né, Pregação em Crise. Se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhada aqui, é do Israel Tiago Trota, né, que é quem escreveu esse livro. E com essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, de fato, né, houve aí, né, afetou um pouco, inclusive hoje, o ramo, né, um ramo específico aí de pregadores, que são os itinerantes, né? Então, por um tempo as igrejas se fecharam, né? Os eventos aí e cultos diminuíram, né? Então, eu só queria, de repente, que você falasse um pouco sobre, será que um dos desafios para os pregadores, inclusive os itinerantes, também não é repensar um pouco, né? Uma outra forma, assim, de como conciliar, de repente, né, uma vida de pregação. Nós encontramos hoje pessoas novas, jovens, com 15 anos, que não querem mais estudar, não querem trabalhar, pegam a pasta e saem, né, querendo aí ser um pregador internacional, e muitas vezes não são nem do bairro ainda, né? Ele já coloca lá no Facebook dele, lá, eu sou um pregador aí, internacional, e não saiu nem da rua dele ainda, mas ele tem aquele sonho de ficar famoso. E será que qual é o desafio aí? Um dos desafios seria esse, de repensar, de repente, como a gente pode crescer também, né? Tanto no trabalho secular, ter uma carreira e conciliar com a pregação? Então, vamos lá. O problema da pregação itinerante, ela está muito relacionada com o aspecto mercadológico que a igreja institucional acabou assumindo nos dias em que nós vivemos. Eu tenho conversado com muitos jovens pregadores, inclusive aqui na cidade de Curitiba, nós temos uma escola para jovens pregadores, onde a gente, né, ensina, eu digo a gente porque nós somos uma equipe de colaboradores nessa escola, a que essa ideia da lucratividade da pregação seja arrancada do coração de quem se propõe a pregar. Graças a Deus, eu tenho muita tranquilidade de chegar num evento como a nossa Ibinar pública e dizer que nunca cobrei para pregar, nunca exigi um valor financeiro ou alguma vantagem financeira para que eu pudesse compartilhar a mensagem do Evangelho. Então, essa ideia mercadológica que permeia a igreja, ela começou a ser repensada, sobretudo nesse período de pandemia. Então, nós sempre incentivamos aos jovens, inclusive pregadores. Aprendi isso dentro de casa, professor Joel. Meu pai sempre foi um pastor, sempre desenvolveu uma atividade profissional que é, até hoje, a sua principal fonte de sustento, né, no seu dia a dia. Paulo é o grande exemplo bíblico do pregador da grande parte do mundo conhecido,
que não deixou de construir as suas tendas. A gente precisa retirar essa ideia da lucratividade impregnada na pregação. É um dinheiro amaldiçoado. Eu tenho bons amigos que são grandes pregadores, que cobram para pregar. Eu conheço a vida deles no dia a dia e sei que com a mesma facilidade com que esses recursos entram, eles também saem pela outra porta. Sim. Olha, apareceu uma pergunta do Luiz Aurélio, né? Ele fez uma pergunta que certamente você já falou em aula, né? Ok. Inclusive com a gente. Qual o tempo ideal para ministrar a palavra em meia liturgia? 10 minutos, 20 minutos? Aquele pregador que prega 40 minutos e diz, eu estou só na introdução. Essa é uma questão muito relativa, ela depende do contexto, inclusive cultural. Por exemplo, num contexto africano, uma pregação de curta duração, ela vai ser considerada inadequada. Mas vamos falar aqui de um contexto latino-americano. Mesmo no contexto latino-americano, você vê, em especial, né, os países latinos se diferenciando do Brasil, que também é latino, no que diz respeito ao tempo ideal de pregação. Mas deixa eu me concentrar aqui em Brasil. No estudo da eclesiologia propriamente dita, há uma discussão sobre qual o tempo ideal. Dentro dos muitos modelos eclesiológicos que surgem na discussão acadêmica, inclusive, sobre esse assunto, alguns pensadores aqui no Brasil chegaram à conclusão que o tempo ideal para uma pregação é de 30 minutos. Por que o tempo ideal de uma pregação seria de 30 minutos? Eles observaram, e eles estão fazendo ainda uma série de estudos e pesquisas, que dentro desse contexto brasileiro, considerando as influências que uma pessoa tem no momento de culto, quando a explanação de um conteúdo ultrapassa os 30 minutos, ela perde a sua atenção. Então, com base neste fundamento, está se defendendo hoje, dentro dessa realidade, o ideal de 30 minutos. Alguém vai me perguntar assim, Eliel, você prega 30 minutos? Não, eu prego muito mais. E se não me segurar, você está vendo aqui na webinar, né? Se não me segurar, eu vou falar mais. Então, qual é o termômetro da pregação no que diz respeito a tempo? Primeiro, a subordinação à autoridade litúrgica. Eu estou numa igreja, pastor, até que horário eu posso pregar? Ele vai te dizer quanto tempo você tem. Se não há uma orientação, o feedback, a resposta de quem está te ouvindo, é um indicativo de se estão recebendo e estão compreendendo. Se você estiver falando com uma plateia que estiver dormindo, ligada no celular, distraída, né, contando quantas lâmpadas estão acesas no teto da igreja, pode parar a sua pregação. Então, respondendo de maneira objetiva, o ideal, no que diz respeito ao tempo, está ligado à realidade cultural de um determinado lugar. Sim, então aí mais uma pergunta, aí eu acredito que nós podemos colocar como última, né, professor? Então aqui, ou vamos, né, vamos colocar aí do Ricardo Coriolano, nosso amigo, pastor. Opa! Qual a influência do neopentecostalismo e da teologia reformada nas formas de ministração em nossas igrejas? Então vamos lá. Tanto a teologia reformada como o neopentecostalismo apresentam contribuições, né? A gente também tem um medo de falar de neopentecostalismo, como se fosse uma mancha na história da igreja, e na verdade não é, né? E também temos medo de falar dos reformados. Claro que dentro de cada um desses grupos tem os seus extremos, pessoas que sequer dialogam com outros movimentos, mas vamos pensar aqui nas linhas moderadas neopentecostais e nas linhas moderadas reformadas. Vamos falar primeiro dos reformados. É inegável a contribuição histórica do movimento reformado na formulação da pregação pentecostal. A pregação pentecostal, ela não foge muito dos padrões homiléticos e hermenêuticos reformados. Talvez, né, o que mais a gente vislumbre seja a linguagem e a intensidade desta linguagem. No que diz respeito ao movimento neopentecostal, há uma dura crítica ao movimento neopentecostal
na ênfase triunfalista e de prosperidade presente em grande parte dos pregadores deste movimento neopentecostal. Mas, quando eu olho para o neopentecostalismo, eu procuro olhar longe desses preconceitos iniciais que nos atingem, de um movimento pautado no triunfalismo, na prosperidade, mas eu procuro olhar para o valor da experiência que o movimento neopentecostal dá. Toda a experiência espiritual, naturalmente, ela deve se submeter às escrituras sagradas, mas ela deve existir. Então, em algum momento, quando nós somos rígidos demais no processo de transmissão de um determinado conteúdo, nós não podemos ser frios demais, a ponto de não humanizarmos no sentido, não do humanismo propriamente dito, mas no sentido de mostrarmos vida nas palavras que nós estamos compartilhando. Então nós temos esse desafio, né? Nós não podemos ser frios demais e nós não podemos valorizar mais a experiência do que o conteúdo. Qual seria a contribuição, então, do neopentecostalismo e da teologia reformada? A teologia reformada, ela influencia e contribui para a mensagem pentecostal no incentivo à reflexão que ela dá. A teologia reformada, ela contribui no que diz respeito a nos provocar a sermos reflexivos e permitirmos na vida de quem nos ouve uma reflexão profunda. O neopentecostalismo vai contribuir no incentivo que dá a valorizarmos as experiências que nós temos com Deus e não excluirmos, né, esta experiência no compartilhamento dessa mensagem. Amém. Então, enquanto o nosso pastor e professor Eliel estava falando, você viu aí, né, mais recados para você sobre a inscrição do nosso vestibular 2021, que continua aberto, né? Ele, tanto para a modalidade presencial quanto EAD, venha estudar na melhor faculdade do estado do Paraná, né, com notas, né, aí uma nota máxima no índice geral de cursos, e certamente você será bem atendido aqui e com certeza estudará com o professor Eliel e com nossos outros professores. Eu já vou pedir ao professor Eliel, então, para fazer uma oração, mas antes, né, aquela questão, né, como se a porta estivesse quase se fechando, né? Então, você que ainda não colocou o teu nome completo para receber aí a tua certificação, coloque agora, porque a porta da Arca logo se fechará e não terá mais, né, essa oportunidade, só no próximo, né? Também curta a nossa página, deixa aí o teu comentário, né? Você que é aluno, coloque aí, né, no comentário a tua experiência em estudar na Faculdade Cristã de Curitiba. Você que já estudou ou que estuda com o professor Eliel Gabi, coloque aí a sua experiência, entendeu? Então, isso é muito bom. Um outro recado, o professor Eliel também tem livros publicados, inclusive com o nosso pastor presidente, pastor Wagner Gabi, né, que é o pai do nosso pastor Eliel. E é isso aí, professor. Então, nós somos gratos a Deus pela sua vida, né, por essa temática tão importante. Vamos orar pelos nossos pregadores. Eles precisam da nossa oração. São homens e mulheres, né, pregadores e pregadoras, que estão, né, em nossos púlpitos, enfrentando todos esses desafios, né, mas são eles que estão ali também, né, domingo, quarta-feira, estão pregando, e que Deus possa abençoar todos os nossos pregadores, tá bom? Então, professor, né, é isso, e o senhor vai estar aí nos despedindo, falando, né, as suas considerações finais, e no final orando, e assim nós vamos terminar o webinar de janeiro, esperando a próxima, certamente. Eu quero, em 15 segundos, ler um trecho que selecionei do livro Ouça o que o Espírito diz às igrejas, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele disse assim, ó: estamos vivendo uma crise de integridade na igreja. Há um abismo entre o que nós pregamos e o que nós vivemos, entre o que nós falamos e aquilo que nós praticamos. A igreja, disse ele, tem discurso, mas não tem vida. Tem carisma, mas não tem caráter.
tem influência política, mas não tem poder espiritual. E ele encerra dizendo o seguinte: há uma esquizofrenia instalada em nosso meio. Tornamo-nos uma igreja ambígua e contraditória, em que o nosso discurso mascara a vida e a vida que estamos vivendo reprova o nosso discurso. Vamos orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, a começar em nós, para que nós possamos, em nossa atividade teológica, sermos cristocêntricos. Agradeço, professora Joel, a nossa direção, pastor Ariel, a nossa associação educacional, a toda a coordenação, professor Sandro, que é o nosso diretor, professor Edson, o nosso coordenador presencial, professor Gelsi, nosso coordenador do IAD, e aos nossos professores, aos nossos colegas, e a você, que dedicou esse tempo. Nós já estamos a 1h05. Eu havia dito para o Joel que em 20 minutos eu iria dar conta do recado. Me perdoe, não foi possível cumprir com essa promessa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu na noite desta quinta-feira, de fazer uma reflexão, sobretudo sobre o nosso comportamento, sobre o nosso agir. Tem misericórdia de nós, nos perdoa pelos nossos equívocos, pelas nossas falhas, pelos muitos desprezos que manifestamos em nosso relacionamento contigo. Nos ajude, ainda no início deste novo ano, o ano de 2021, a caminharmos mais perto de Ti, mais próximos no que diz respeito a termos um relacionamento mais íntimo contigo. Nos dá condições verdadeiras de compartilharmos uma mensagem que é experimentada no dia a dia por cada um de nós, no nosso cotidiano, em nossas atividades normais. Abençoa a nossa faculdade, a nossa direção, a nossa coordenação, os nossos colaboradores, os nossos alunos. Abençoa a vida e a família de cada pessoa que participou conosco dessa webinar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. A paz, professor. Obrigado.